Bom, nós ficamos com a declaração de óbito e vamos falar um pouco sobre ela. A declaração de óbito, também conhecida como DO, ela foi implementada no Brasil na década de 70 como um modelo único de documento para o sistema de informações de mortalidade. Trata-se de um documento fundamental para a coleta de dados sobre morte e também é um requisito indispensável para a lavratura do óbito nos cartórios de registro civil. A DO ela é um documento composto por 3 vias, sequencialmente numeradas, e trata-se de um ato médico e não jurídico, conforme os ditames da legislação, em que o médico ele tem o dever de especificar a causa da morte, identificar o paciente, se identificar. A declaração de óbito ela não deve ter rasuras, abreviações e deve ter uma caligrafia legível. Quem emite a declaração de óbito é o médico. Então, quando ocorre um falecimento, o médico deve constatar e atestar o óbito por meio de um formulário oficial. Ele tem responsabilidade pelo preenchimento e pelas informações ali registradas. Nos locais onde não tiver médico, a gente vai seguir o artigo 77 da Lei de Registros Públicos, que fala que 2 pessoas qualificadas que presenciaram ou verificaram a morte devem atestar o óbito. No momento que estiver preenchendo os dados de identificação do falecido, deve ser usado um documento oficial dele. Se não tiver esse documento, deve ser feito o reconhecimento de cadáver. Quando estiver preenchendo, tem que colocar sempre com letra legível e sem rasuras e abreviações. E deve sempre constar a causa da morte. Bem, se tratando da obrigação de emitir a declaração de óbito, essa deve ser emitida em relação a quando há um óbito violento ou natural, qualquer um dos dois. Em relação à criança que nasce morta, também deve ser emitida a declaração de óbito, independentemente de tempo de gestação, de espessura, de peso, deve ser emitida a declaração de óbito. E em relação ao óbito fetal, deve ser emitida a declaração de óbito quando a gestação é igual ou superior a 20 semanas, o feto com peso é igual ou superior a 500 gramas, ou estatura igual ou superior a 25 centímetros. Aí se pode emitir a declaração de óbito da criança. Bem, em relação à declaração de óbito, existe uma série de restrições ao médico, uma lista de restrições. Nessa lista é dita que o médico não pode assinar a declaração de óbito em branco, não pode emitir a declaração de óbito, preencher a declaração de óbito, sem antes ter pessoalmente comprovado que o paciente tenha realmente falecido. Não pode, ao preencher a declaração de óbito, usar termos muito vagos. Você tem que ser o mais específico possível na hora de preencher a declaração, na hora de preencher o documento. Não pode cobrar para emitir a declaração de óbito, a não ser que seja médico particular e que não tenha assistido o paciente que veio a falecer. Agora nós vamos falar sobre 3 situações acerca da declaração de óbito, que são elas: quando não se deve emitir a declaração de óbito, quem deve emitir a declaração de óbito e os itens que compõem a declaração de óbito. Não deve ser emitida a declaração de óbito quando ocorrer um óbito fetal, porém com gestação de menos de 20 semanas, ou o feto pesar menos de 500 gramas, ou ter estatura de menos de 25 centímetros. Em relação a quem deve emitir a DO, a pessoa encarregada será o médico. Quando a morte ocorre de forma natural, irá ocorrer 2 situações: sem assistência médica ou com assistência médica. Sem assistência médica, o médico responsável pela DO será aquele da CBO. Já com assistência médica, engloba 4 casos, que são eles: quando o médico vier prestando assistência ao paciente sempre que possível, aquele médico assistente e, na sua falta, o médico substituto ou plantonista para óbitos de pacientes internados sob o regime hospitalar, o médico designado pela instituição que prestava assistência para óbitos de pacientes sob o regime ambulatorial e quando o médico é do Programa de Saúde de Família, Programa de Internação Domiciliar e outros assemelhados para óbitos de paciente em tratamento domiciliar. Já nos casos que a morte ocorre de forma não natural, mas sim por causas externas, os médicos responsáveis serão aqueles legistas do IML. Já em locais sem IML, qualquer médico da localidade investido pela autoridade judicial ou policial, na função de perito legista eventual, será responsável pela emissão do DO. Por fim, a DO é composta por 9 blocos de informações, sendo este de preenchimento obrigatório. Começando por: a primeira parte do DO é preenchida exclusivamente pelo cartório de registro civil. A segunda é a identificação do falecido. A terceira é a residência, o endereço habitual. A quarta é o local de ocorrência do óbito. A quinta é o específico para óbitos fetais e de menores de 1 ano. São dados extremamente importantes para os estudos de saúde materno-infantil. A sexta é a condição de causas do óbito. A sétima, os dados do médico que assinou a DO.
Oitava, casos externos. Os campos deverão ser preenchidos sempre que tratarem morte decorrente de lesões causadas por homicídios, suicídios, acidentes ou mortes suspeitas. E a nona, a ser utilizada em localidade onde não existe um médico, quando, então, o registro oficial do óbito será feito por 2 testemunhas. Quanto ao preenchimento dos quesitos relativos à causa da morte, é necessário que a certidão de óbito aponte a doença, as lesões, algum estado mórbido ou até mesmo as circunstâncias do acidente ou da violência que culminaram na morte da pessoa. Quanto à lei que regulamenta a certidão de óbito, podemos apontar o Código Penal, a Lei de Registros Públicos, a Portaria número 116 do Ministério da Saúde, a Resolução RDC número 306 da Anvisa, o Código de Ética Médico, a Resolução número 1641 do Conselho Federal de Medicina e também a Resolução 1779 do Conselho Federal de Medicina. As mortes causadas de forma naturais são geralmente causadas por alguma disfunção interna do nosso corpo, como, por exemplo, doenças causadas agora recentemente pela Covid-19, uma falta respiratória que vem desencadear outros problemas, tanto pulmonares como cardíacos. E um exemplo disso que sabemos, a Covid-19 desencadeia ataque cardíaco, mal súbito, enfim, dentre outras, essas são as causas de mortes naturais. Um ataque fulminante, isso é uma causa de morte que não desencadeia de outra coisa. Já diferente das mortes não naturais, mais conhecidas como acidentais, que são de fatores externos, por exemplo, causados por terceiros, como um assassinato, um homicídio, enfim, dentre outros. E nesses casos o IML irá atuar conjunto a toda a perícia para formar o atestado de óbito. Como já foi falado anteriormente sobre o preenchimento dos requisitos relativos à causa da morte na declaração de óbito, eu venho trazer alguns dos principais erros no preenchimento dessas declarações no caso de morte natural. O primeiro é quando se é declarada a morte por parada cardíaca, parada respiratória ou cardiorrespiratória, porque na verdade esses são modos e sintomas de morrer e não a causa básica da morte, né? Quando se isso é declarado, vai estar omitindo a causa básica da morte, o que foi que realmente levou até a parada cardíaca, a cardiorrespiratória ou a respiratória. Trazendo como segundo exemplo, é quando é diagnosticada a morte por falência múltipla dos órgãos. Nesse caso, se torna um diagnóstico totalmente mal definido, porque além de ter sido o único diagnóstico exposto para as famílias, né, e também lá na certidão de óbito, o médico ele acaba omitindo quais foram as enfermidades que levaram até a falência dos órgãos e também, posteriormente, a morte do paciente. Bem, eu vou esclarecer algumas dúvidas acerca da declaração de óbito. A primeira dúvida é: óbito ocorrido em ambulância com médico. Quem deve fornecer a declaração de óbito? Médicos que atuam no serviço de transporte e emergência, eles se equiparam a médicos que trabalham no ambiente hospitalar. Então, se porventura um paciente no curso do transporte vier a falecer, quem deverá assinar a declaração de óbito será o médico da ambulância. Isso se a causa for natural e se tiver todas as informações disponíveis. Se a causa for externa, o corpo deverá ser encaminhado ao hospital e de lá ser levado para o IML mais próximo. Outra dúvida muito interessante é no tocante ao recém-nascido que morre minutos após o seu nascimento. Nesse caso, é obrigatório o fornecimento da declaração de óbito ou apenas se considera um óbito fetal? Bem, o conceito de nascido vivo, ele depende único e exclusivamente da presença de sinal de vida, ainda que dure poucos instantes. Então, se esses sinais cessarem, o médico do hospital ele é obrigado a fornecer a declaração de óbito, pois existiu vida extrauterina, então não há o que se falar de óbito fetal. O hospital também deve providenciar a emissão da declaração de nascido vivo, que a família providencie toda a documentação do registro
do recém-nascido, que infelizmente morreu.